Paz do Senhor, povo de Deus, como vocês estão? Bom, hoje estamos iniciando mais uma lição, que é a de número 9, que tem como tema o que os apóstolos disseram. Bom, aqui a gente já vai passando, pelo devocional, que eu acredito que você está enviando aí diariamente, constantemente aí para os seus alunos, de segunda a sábado. E isso vai ajudá-los a ter uma maior conexão com a palavra de Deus. Na lição de hoje, ela se encontra em Mateus 10, do 1 ao 7. Mas antes de fazermos essa leitura, vamos ler aqui em 1 João, capítulo 1 e versículo 2, que diz: Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e que foi revelada. Então aqui a gente já inicia, com essa parte de que uma vida apareceu. Que vida é essa? Qual foi essa vida, De onde vem essa vida? E essa vida é a vida eterna, é a vida que o Pai nos trouxe, de uma forma revelada, para entregarmos, caminharmos e vivermos com a verdadeira paz. Passando para os 3 objetivos desta lição, que o primeiro é conhecer os apóstolos de Jesus, o segundo é destacar que os apóstolos testemunharam os milagres e os ensinamentos de Jesus, e o terceiro ponto, que é o terceiro objetivo, é apresentar a mensagem dos apóstolos. Porém, a gente, quando vai passando a lição, todo o conteúdo, sabemos que é muita informação ao mesmo tempo. Então vai aí uma dica, sempre refaçam perguntas. Quais são os 12 apóstolos, A gente vai entrar nessa parte aí, então estejam sempre refrisando, fazendo com que eles repitam, Porque a repetição vai fazer com que eles memorizem, Que eles guardem melhor todo o conteúdo. Inclusive até a nós mesmos, Quando a gente vai ler uma vez, depois de ler outra vez, a gente consegue absorver melhor o que a gente tem estudado, Quando a gente está fazendo a lição, fazendo todo o planejamento, algo que é muito importante é que a gente esteja sempre fazendo as pesquisas, Então, a gente deve ter sempre a sensibilidade e o cuidado de onde a gente está pegando os conteúdos, de qual fonte a gente está absorvendo. Por isso que a base principal e necessária é da própria Bíblia, Então, sempre que estiverem fazendo esse manejamento, observem na Bíblia se contém realmente aquela informação. E de acordo com que a gente vai estimulando aos nossos alunos a lerem, ali a manusearem ali o livro, a gente também tem que ler, porque temos que ser exemplos para eles. Na parte embaixo, para a gente começar os pontos da lição, tem os saberes escolares, que vai do ponto do 1 ao 6. E no final da lição, nós devemos ter passado por todos esses conteúdos. O material didático hoje, a nossa lição nos trouxe informação, de um incentivo à leitura do livro. Que livro é esse? É o livro Heróis da Fé, que é da CPAD. Então, nas livrarias aí próximas à sua casa ou até online, você pode ter acesso a este livro, tá? Também de forma gratuita. Ou, se você quiser, você também pode adquirir, pode também comprar, E você vai dar essa dica aí Dica não, você vai fornecer aí essa de uma forma mais breve ali para os seus alunos, para que eles lerem, E você também pode trazer ele para o momento de aula, para fazer a atividade que você vai passar também no final de todo o conteúdo. Junto com o livro, você vai ter folhas de papel A4 ou cartolina. E também canetas, hidrocores, para poder fazer um cartaz bem bonito lá no final, tá certo? Entramos aqui na parte conhecendo mais de Deus, Eu acredito que todo mundo já tentou descrever como deve ser um amigo de verdade. Será que ele deve ser mais comunicativo, mais calmo, mais agitado, uma pessoa que seja sincera, uma pessoa que não fale tanto, Então, como deve ser o verdadeiro amigo? Para você, professor, qual a sua opinião? Para você, professora, como deve ser um amigo de verdade? Bom, diante dessa lição, a gente vai entender que Jesus é o nosso verdadeiro amigo e que com ele também estavam outros amigos, E assim fizeram uma grande missão, um grande planejamento e uma grande execução de missão. Passando para o primeiro ponto, com o tema: quem eram os apóstolos,
você pode liberar aí já essa pergunta aí, principal aí para os seus alunos. Quem eram os apóstolos? Quem sabe dizer? Né? E no dicionário, a gente procurando a palavra apóstolo, a gente vai identificar que apóstolo é aquele que, por sua vez, ele acredita, afirma em algo, afirma algum ideal e ele vai até o fim defendendo aquilo que ele sabe que é verdade e aquilo que ele acredita. E era exatamente essas atitudes que os apóstolos tiveram. Eles acreditavam, sabiam da verdade e eles iam ali até o final de sua vida pregando a verdade sem medo e sem temor nenhum. E é essa visão que você já vai continuar ali para os seus alunos, mostrando a eles que todos nós devemos ser como os apóstolos, né? Termos firmeza no que acreditamos e levarmos para o resto de nossa vida. A parte A da nossa lição é homens escolhidos pelo próprio Cristo. O colégio apostólico, ele era formado por algumas pessoas, com um total de 12 apóstolos. E onde vamos encontrar isso? Em Lucas 6 e o versículo 13. Né? E suas vidas, elas começaram a ser relacionadas ali com o Mestre, né? Com o nosso Jesus Cristo, e eles começaram a criar uma maior intensidade. No entanto, de acordo com que eles foram caminhando com Jesus, eles foram tendo mais ousadia, mais coragem e mais força. Cada um tinha a sua característica, tinha o seu jeito, mas a partir do momento que ele passou a andar com Jesus, a aparência deles, a forma deles começaram a ser alteradas. E é dessa forma que nós, né, somos e vivemos. De acordo com que a gente vai vivendo a palavra, né, vamos mudando de ambientes, né, a gente vai também se transformando. Na parte B, diz assim: quem eram os 12 apóstolos? Aí na sua Bíblia, na leitura principal, também vai ter quem eram os 12 apóstolos, tá certo? Que é a leitura principal que ficou em Mateus, do 1 ao 7. Também vai conter. Mas vamos lá ao nome dos 12 apóstolos, né? Tem Simão chamado Pedro e o seu irmão André. Tiago e o seu irmão João. Filhos de Zebedeu. Tem Filipe, tem Bartolomeu, tem Tomé e Mateus, que era cobrador de impostos. Tem também Tiago, que era filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes. Né? A gente vê aqui que tem 2 Tiagos, mas cada um do seu jeito, né? E Judas Iscariotes também, que é conhecido por ter traído a Jesus. E sempre, né, que a gente vai trazendo essas informações para os nossos alunos, a gente também vai trazendo para os dias de hoje, mostrando que assim como antigamente tinham apóstolos com personalidades e pensamentos diferentes, no dia de hoje também os seus alunos, você vai observar que cada um também tem uma personalidade, cada um tem um jeito de se comportar e um jeito de pensar, e tá tudo bem. Porque é dessa forma que o nosso Senhor Jesus, ele gosta da gente e trabalha na gente. Ele gosta da forma que somos e através de quem somos, ele nos lapida, nos transforma e nos prepara para que a gente fique perfeitamente do jeito que ele deseja e espera. E desta forma foi o jeito que ele tratou e cuidou desses 12 discípulos. A gente vai descendo mais um pouco e a gente vê que, além desses 12 apóstolos, o apóstolo Paulo, ele também foi convidado para participar aí dessa chamada, né? Porém, ele já foi chamado um pouco mais tarde e acabou indo resolver outras missões, né? Outros afazeres, e que levou até o último dia de sua vida. Então, ainda que ele não estivesse ali no grupo dos 12, ele estava do outro lado também cumprindo outra missão em prol do nosso Senhor Jesus Cristo e levando também a mensagem, que é a palavra de Deus. Aí você vai frisar novamente aqui. O que é a palavra apóstolo? Tenta lembrar aí. O que é a palavra apóstolo? O que significa? Né? Somos apóstolos? A palavra apóstolo é o título dado àqueles que se dedicam e se afirmam, né, a palavra, aquele ideal. Né? Apóstolo é aquele que vai até o fim com aquela doutrina e não nega ela de jeito nenhum. Descemos agora para o segundo ponto, que é testemunhas de Cristo. E paramos para pensar. Testemunha. O que é testemunha? O que significa a palavra testemunha, né? Quem são os testemunhos? Nós somos os testemunhos. Testemunha é aquele que vivifica, aquele que está ali presente, aquele que está como prova.
né? Então, à medida que passamos a conhecer as pessoas ao nosso redor, à medida que você vai convivendo com algumas pessoas, você vai vendo verdadeiramente quem elas são, qual é o caráter, qual é a atitude, qual é o pensamento, né? Então, Jesus, ele passou a conhecer aqueles discípulos também de forma mais profunda, né? Então, os amigos também, que eles eram amigos de Jesus, também passaram a conhecer Jesus verdadeiramente quem ele era. E eles viram, né, tiveram a prova de que Jesus não era só o que falava, ele era também o que fazia, né? E a nossa maior prova de testemunha é o que a gente vive e inibe, não é só o que a gente prega. Descemos para a parte A, que é testemunhas oculares de milagres. E o que são essas testemunhas oculares? São aquelas testemunhas que não só ouviram, mas também viram. Aquelas que presenciaram os milagres e as grandes coisas da parte de Deus. Então, esses discípulos, eles não só presenciaram esses fatos, mas também se tornaram participantes deles, né? Eles também tiveram uma autoridade liberada da parte de Deus para que também pudessem executar os milagres e também pudessem fazer tudo aquilo a qual Jesus fez, né? Então, é importante ressaltar que esses discípulos estavam sendo escolhidos para levar adiante a mensagem do Evangelho sem nenhum tipo de retrocedimento. Eles não podiam parar e simplesmente dar ali a continuidade. Na parte B, testemunhas dos ensinamentos de Cristo. Ao marcar profundamente o coração de seus amigos, sim, Jesus ele marcou o coração de cada um de seus discípulos, ele se tornou um alguém inesquecível. Então imagina, a gente nos dias de hoje nem conseguiu conhecê-lo presencialmente, né? É só sentir. E a gente já tem aquela marca inesquecível no nosso coração, aquele prazer imenso de conhecê-lo cada vez mais. Agora imagina, os discípulos que tiveram essa oportunidade única e extraordinária, que é de ver, de sentir, de ouvir a voz dele, 24 horas ali, isso é algo extraordinário, é um privilégio único, né? Então, os discípulos mostraram que, além da prova que vale o amor e o investimento, Jesus mostrou que vale a pena investir nas pessoas, que valeu a pena investir nos discípulos. Então nós, como professores, você que não é professor, mas também está assistindo essa aula, é muito válido e é muito importante investir nas pessoas. Não abra mão disso. A vida de uma pessoa ela é muito valiosa e é muito importante para Deus. Ainda que aparentemente seja difícil aconselhar, guiar, não desista, não pare, não retroceda. Porque a palavra de Deus diz lá em Gálatas para que nós tenhamos os frutos do Espírito Santo. E é justamente para quê? Para que a gente tenha paciência, para que a gente tenha sabedoria, para que a gente tenha mansidão para levar as situações. E por isso que é muito necessário e importante o investimento nas pessoas. E Jesus, ele é a maior prova de investimento. Tanto que ele investiu em mim e ele investiu em você. Eu não sei qual foi o seu percurso para você chegar até onde você está no dia de hoje. Eu não sei o que você passou, mas eu sei que Jesus lhe escolheu e lhe separou. E através dessa escolha e através dessa separação, ele acredita em você. E você também deve acreditar nos seus alunos, porque eles se tornaram e os outros que virão também os seus alunos. E a gente só vai dando continuidade a tudo isso que Jesus nos deixou com ensinamento. Tem uma pergunta aí embaixo que é assim: qual a natureza da mensagem transmitida pelos apóstolos? E é o quê? É contarem o que eles ouviram e o que eles viram de Jesus. Né? Então, a gente continua afirmando que é o que a gente vê e o que a gente acredita da parte de Deus. E a melhor parte também da gente continuar testemunhando é a gente continuar vivendo. Então, o maior exemplo que seus alunos vão ter é de você mesmo, professor. É de você mesmo, professora. Então, de acordo com a sua personalidade, de como você vai agindo, converse com ele, compartilhe experiências, compartilhe visão, não se limite, não fique, é daqui para casa. Não, entre mais. Cuide, zele, a gente tá aqui para isso, para criar mais afago, apego, assim, sabe? Conexão, porque foi isso que Jesus fez com os discípulos e fez com toda aquela população onde ele estava sempre evangelizando. O terceiro ponto é a mensagem dos apóstolos. Os apóstolos, eles obedeceram a ordem do Senhor e seguiram espalhando a mensagem do evangelho. Mas o que é que as pessoas viam de tão especial neles quando eles pregavam o evangelho?
A gente vai descobrir agora. Tem 2 pontos, tem a parte A e tem a parte B. A parte A é a autoridade da mensagem. Uma das coisas que diferenciavam eles, né, todos ali pregando a mensagem, inclusive também nos dias de hoje, é a autoridade exibida e inimida ali na hora de evangelizar, na hora de pregar. Porque tem uma grande diferença. A gente conhecer a palavra é uma coisa, mas na hora do evangelismo, a gente não vai pegar a Bíblia e vai mandar. Não, a gente tem que estar sensível, temos que ser guiados ali pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai conduzir as palavras que vamos liberar, porque é o Espírito Santo que vai nos dar a sabedoria de como devemos nos comportar naquele momento. Por isso que não é só válido saber a palavra, mas também ter a sabedoria de como agir diante das situações e saber também como se comportar, como recepcionar, né? Ter a delicadeza e a fragilidade também. Porque se a gente não ficar vulnerável, a gente não se torna pessoas empáticas. A gente não consegue se colocar no lugar do outro. E também, se a gente só fala e não ouve, tudo para. Porque para que Jesus ensinasse aqueles discípulos, ele também tinha que ouvir. Então nós, como os professores, também devemos parar e ouvir. Né? Tem momentos que a gente não tem que dizer nada, a gente só tem que se colocar em silêncio para poder compreender qual a melhor atitude e qual o melhor conselho podemos liberar aos nossos discípulos. Diante disso, né, a autoridade deles, né, facilitavam também por quê? Porque eles exemplificavam o assunto, eles exemplificavam o conteúdo, né, juntando também com as parábolas. Né? A gente sabe que Jesus gostava muito de contar parábola para facilitar a compreensão, para que eles entendessem de uma forma mais rápida, sem muitas palavras difíceis, sem muitos arrodeios. Jesus ia logo lá, direto ao ponto. E os discípulos, eles pegaram esse mesmo costume e essa mesma maneira de enviar o evangelho, tá? E a segunda parte, a parte B, que é a natureza da mensagem. João, ele define muito bem a mensagem pregada pelos apóstolos, né? Então, a gente entende que os discípulos, eles eram as testemunhas de transformações na vida das pessoas para a vida de Cristo. Então, aqui a gente já passou por todos os pontos de nossa lição, mas a gente tem que refletir aqui ainda, rapidinho aí, essa parte de Mateus, né, que é quando ele diz assim: indo e pregai dizendo, que é no versículo 7 do capítulo 10, é chegado o reino de Deus. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuai ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, e nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão. Digno é o operário do seu alimento. Então Jesus, ele foi lá e deu totalmente autoridade para os discípulos e disse: vai lá, prega o evangelho, fala a verdade, ora, se une, busca ao Senhor. Através das tuas mãos, enfermos serão curados. Através da tua boca, pessoas serão purificadas, libertas. Através desse evangelho pregado, o mundo vai ser transformado. Jesus, ele queria dizer isso para os discípulos: vai lá, eu estou com vocês, sou eu quem guio. O Espírito Santo vai guiando também vocês aí, ilustrando, trazendo à mente imagens, memórias, através também de revelações, através também da sensibilidade em sonhos e em visões espirituais. Né? Então Jesus disse: vai lá, vocês têm total liberdade. Então essa mensagem que ele trouxe para os discípulos também serve para nós nos dias de hoje, que possamos ir, que possamos seguir, que possamos estar sempre encorajados como os discípulos do Senhor, e que você também instrua, né, aí aos seus alunos, dizendo para eles que eles também são escolhidos por Deus, que eles também têm capacidade, que eles também têm algo extraordinário, porque esses homens, eles não tinham dom, eles não tinham talento fora do normal. Não, eles eram homens normais, homens comuns como nós, mas ainda assim foi escolhido por Deus. E Deus, ele quer pessoas assim, normais, que aparentemente talvez não tenham utilidade, mas para ele tem a utilidade, para ele tem algo muito precioso de dentro para fora. E é por isso que o Senhor, ele não nos escolhe por quem aparentemente somos, e sim pelo nosso coração, e que por muitas vezes não é visto pela sociedade. Mas se Deus, que é o grandão, ele sabe, ele conhece o seu coração e conhece o coração dos seus alunos, não retroceda, continue, avance.
né? E a gente tem um exemplo aqui, né, que ficou com uma indicação, o livro Heróis da Fé. E esse livro, Heróis da Fé, ele traz o testemunho de 20 homens, né, que foram heróis. Como assim heróis, Eli? O nosso único herói é Jesus, né? E aquilo tudo. Mas aqui na Terra também tiveram homens e pessoas que se dedicaram, que se entregaram, que deram o seu melhor. Eu acredito que nós também somos assim, né? Nós vamos até o final com o evangelho carregado aqui, ó, nas nossas costas, carregando a nossa cruz, como o Senhor nos deixou. E esses 20 homens deixaram os testemunhos deles e tá tudo contido nesse livro, que é o mesmo livro que você vai trazer a atividade do dia de hoje para os seus alunos, né? Então, você vai usar aí a cartolina para confeccionar um cartaz. Eu tinha feito aqui uma anotação sobre os 12 discípulos, né? Coloquei um pouco sobre cada um, mas não dá tempo, né? Muita coisa, mas você aí pode pesquisar sobre cada um dos 12 discípulos, pode conhecer a personalidade de cada um deles, né? Um era mais agitado, o outro era mais calmo, o outro era incrédulo, o outro era cobrador de impostos, o outro trabalhava com pescaria, né? Cada um tinha a sua atividade, cada um tinha a sua profissão, cada um fazia algo antes de seguir a Jesus. E é assim nas nossas vidas. Eu tenho a minha profissão, mas através da minha profissão eu também chego a vidas, né? Eu também chego às pessoas. E você também, professor, também tem a sua profissão e através da sua profissão você vai seguir a Jesus, né? O Senhor ele não quer que a gente abandone o nosso trabalho e nossas atividades, né? Embora os apóstolos, muitos tiveram que abandonar. Mas o Senhor quer que através da sua vida, da sua profissão, você também leve esse evangelho. Então, os seus alunos um dia talvez queiram ser empreendedores, outros queiram fazer faculdade, outros queiram ser influencer, né? Cada um vai escolher o que quer para o seu futuro. Mas, diante de tudo que eles escolherem, diga para eles que é de acordo com o que eles vão dando para o Senhor, com a profissão que eles optam, que o Senhor vai guiando, instruindo e dando sabedoria. Então, todos são escolhidos, todos são separados. O que vai diferenciar é aquele que se dedica e aquele que se entrega ao Senhor Jesus. E é por isso que esses 12 discípulos não ousaram em dizer: deixo para trás tudo o que eu tenho e todos os meus costumes. Eu vou seguir a Jesus. E ainda que na minha vida e na sua vida o Senhor diga: ei, abandona tudo. Eu quero que você feche a sua empresa, eu quero que você abra mão de tal coisa, porque eu quero que você trabalhe agora só para mim. E vai aí a pergunta para você. E uma pergunta que você pode fazer para os seus alunos. Será que eu seríamos capazes e conseguiríamos abandonar tudo que temos e construímos para seguir a Jesus? Vale a pena refletir sobre isso, porque esses apóstolos fizeram isso. Eles abriram mão de tudo, seguiram a Jesus e com certeza, eu acho que eles com certeza foram as pessoas mais felizes, ainda que tenham passado por algumas situações difíceis. Mas valeu a pena. Ainda que um chegou a trair Jesus. Mas a vida é assim, o mundo é assim, as pessoas são assim. Então, ainda que um se afaste ou faça algo contra você ou contra aqueles que você ama, não faça o mesmo. Seja como Jesus. Continue dando amor, continue dando carinho, continue dando afeto. E para finalizarmos, a atividade é você separar um cartaz ou folhas de ofício, né, que é o papel A4, separar os seus alunos em grupos e dizer para que eles escolham um dos discípulos e quando eles escolherem, eles vão fazer uma atividade, né, criando uma ilustração, dizendo o que aprenderam sobre ele, o que gostaram da atitude e da personalidade deles. E assim vai facilitar com que eles gravem, né, decorem e aprendam quem são cada um e o que eles podem pegar como experiência e exemplificação da parte de Deus. Então, que possamos continuar, nos fortalecer, porque Jesus é conosco, Ele é a nossa força, tá? Então, tenham uma boa aula, que Deus te abençoe. Pesquisa aí sobre todos os discípulos e traz também para os seus alunos, né? Porque o tempo que você tem é maior. Então, você vai e explica um pouco de cada um deles para que depois você passe a atividade. Bom, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, né? Que o Senhor permaneça te dando sabedoria. Se ficou alguma dúvida, você também pode colocar aqui nos comentários, tá bem? Se tiver algum feedback, alguma opinião, também traz para nós que estamos aqui para nos ajudarmos. Se você também quer alguma opinião, precisa de algum suporte, também estamos aqui.
Então, curte, comenta, né? Compartilha para aquele professor, para aquele aluno, para aquela pessoa que você sabe que precisa receber essa mensagem da parte de Deus. Que Deus nos abençoe e até breve. Boa aula! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.